Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre conexão e curvatura de Berry, que na verdade elas são só elementos matemáticos que aparecem numa analogia em que a gente faz entre a fase de Berry e alguns elementos físicos que a gente conhece como campos magnéticos, potenciais vetores, etc. Vou mostrar como é que isso aparece então matematicamente aqui na teoria. É, Vamos só lembrar como é que fica uma função de onda que foi evoluída no tempo com um hamiltoniano que depende do tempo, h de t, mas que varia vagarosamente no tempo, ou seja, de forma adiabática. Então, o que a gente viu foi que você tem um psi de t, que ele pode ser dado por uma coisa do tipo somatório em n de cn de zero, né? Aqui eu tenho uma fase que é a fase comum já, que é do θn. Lembrando que esse θn de t ele vai aparecer como sendo menos 1 sobre h cortado, integral de 0 a t, n de t' dt'. Essa daqui é só esse aqui é só aquele termo que aparece quando você tem uma equação de Schrödinger. Por exemplo, se ela for independente do tempo, essas energias são constantes, você tira esse termo, integra, sobra et sobre h cortado, e aí você vai ter esse termo aqui, que é o que já aparecia na equação de Schrödinger, antes de você ter um sistema em que o hamiltoniano varia com o tempo, né? Então, mas aí aparece aqui ainda o psi-n de x e t, por exemplo, mas aqui você vai ter um termo extra, que é o termo I gama n de t, onde esse gama n ele vai ser um I integral de 0 a t de um braquete de psi-n d dt' de psi-n dt', né? De forma que, se eu derivar esse termo, por exemplo, eu vou fazer uma derivada da integral, vou encontrar uma fase tal que, quando eu tiver o meu Cn dependente do tempo, esse Cn dependente do tempo vai acabar sendo um Cn de 0 elevado a I gama de t, né? E eu posso ainda, por exemplo, reescrever isso como sendo Cn ponto, como sendo um Cn, menos Cn, psi-n, psi-n ponto, né? Essas eram as regras que a gente tinha na teoria para transições, para processos adiabáticos em mecânica quântica, né? Então, vamos só agora discutir então sobre essa fase, que é a chamada fase geométrica ou fase de Berry, e aí a gente vai ver que ela tem algumas nuances interessantes aí. Ela vai aparecer nela algo que é análogo a um potencial vetor, a um campo magnético, etc, né? Então, primeiro, eu estou dizendo que isso aqui é uma fase, né? Como é que eu sei que isso aqui é uma fase se eu coloquei esse i aqui artificialmente, né? Porque eu coloquei esse i aqui e coloquei o i aqui também. Se esse termo todo aqui fosse real, por exemplo, o i ia cancelar esse outro i aqui e eu tenho uma exponencial real e não uma fase, né? Então, a primeira coisa a se verificar é se esse termo realmente é um termo que teria que ser puramente imaginário, né? Se ele não fosse puramente imaginário, quando eu cancelar esse i com esse i, isso aqui não ia ficar um termo completo, um termo imaginário que seria uma fase, né? Então vamos primeiro verificar isso. A ideia aqui é que se você fizer o psi escalar psi, ele tem que ser uma constante, né? Isso faz parte das regras da minha teoria. Psi escalar psi em qualquer instante de tempo, isso aqui tem que ser uma constante. E então, se eu fizer derivada do psi-n psi-n, isso aqui tem que ser igual a zero. Mas essa derivada vai ter uma derivada do primeiro termo e uma derivada do segundo termo, né? Então, isso aqui eu vou acabar encontrando que quando eu fizer d dt de psi-n escalar psi-n, isso tem que ser igual a menos psi-n escalar d dt de psi-n. Lembrando aqui que eu já fiz a derivada da multiplicação e passei um dos termos para o outro lado aqui, né? Então, com isso aqui, eu consigo mostrar que esse termo, que na verdade é o conjugado complexo desse outro, né? Porque o Bra e o Ket aqui estão invertidos. Eu vou dizer que esse termo aqui, que é o conjugado complexo de psi-n d dt
de psi-n, ele é igual ao negativo do próprio psi-n ddt de psi-n. E se esse termo é igual ao negativo dele, o conjugado dele é igual ao negativo dele, é porque esse termo é puramente imaginário, que era o que eu queria demonstrar, né? Então, realmente, esse termo aqui, ele vai ser um termo puramente imaginário. Então, com isso, eu agora acabei de mostrar que aquele braquete que está na definição do gama é puramente imaginário. Então, mesmo que os i's cancelem um com o outro, eu vou ter realmente uma fase lá, né? Pronto. Mas qual é a parte mais interessante aqui dessa teoria toda? É que quando eu colocar uma variação no tempo no hamiltoniano, não é exatamente o hamiltoniano ou a função de onda que varia no tempo. Na verdade, é algum parâmetro que está sendo variado lá no hamiltoniano, por exemplo, um campo magnético que varia com o tempo, ou uma velocidade que varia no tempo, alguma coisa que varia no tempo lá, né? Então, não é exatamente o tempo que é a variável que está alterando o hamiltoniano. O tempo varia indiretamente o hamiltoniano, né? Então, o que eu vou ter agora vai ser um conjunto de coordenadas, por exemplo, um R que varia com o tempo, e é a partir desse R que você vai ter a variação do hamiltoniano no tempo. Então, o que eu tenho aqui vai ser uma coisa do tipo d dt de um psi, na verdade, agora ele vai se tornar d dr dr dt, desse psi, né? E aí, com isso, aquela minha definição de gama de t, agora vai ter que mudar para I integral de 0 a t, e aqui eu vou ter um psi n, isso aqui era para ser um psi n de t, aqui eu vou colocar, na verdade, um psi n de r, né? Aqui, ao invés de 0 a t, eu vou colocar de um r inicial para um r final, né? E aqui eu poderia colocar, por exemplo, um ddr de psi n, né, que depende de r. Aqui eu estava colocando como vetor, daqui a pouco a gente discute isso em mais dimensões. Mas e aqui era para ter um dt, na verdade agora eu vou ter um ddr, ou um ddt, né, e um dt aqui, né. E aí agora então eu posso reescrever isso aqui como uma integral só na variável r. Inclusive eu vou aqui generalizar já, ó. Essa operação que eu fiz aqui, ela seria ddr dr dt, esse psi aqui, ele entraria aqui, na verdade, né? Vamos até generalizar aqui. Eu poderia dizer que essa é uma coordenada R1, né? E isso daqui é um vetor R. Então, na variável R1 eu faço essa operação, mas eu poderia ter também um termo ddr2, que é uma segunda variável que também muda com o tempo. E aqui eu teria esse psi, e aí eu teria um dr2 dt, né? E assim por diante, né? Eu poderia ter uma coisa assim. Esse termo que está aparecendo aqui, no final das contas, ele está aparecendo como um gradiente, não é isso? Escalar ddt do R. Né? Essa operação aqui é o gradiente de psi escalar ddt do vetor R. Né? Então, eu poderia reescrever isso aqui como sendo gradiente nas coordenadas R do psi, né? Escalar dr. E aí pronto. Então esse vai ser o formato da minha do meu problema aqui, né? Da minha fase de Berry. Então agora o que é interessante de verificar nisso daí é o seguinte, é que quando você faz uma integral de um ponto a outro escalar dr, eu poderia chamar esse termo da integral aqui de um potencial vetor, né? Então eu poderia fazer uma coisa assim, né? Isso aqui tudo vai virar um potencial vetor A, né? E aí eu tenho integral de A escalar dr, né? E aí, nessa analogia aí, então, eu estou criando uma espécie de potencial vetor aqui, né? E eu poderia, por exemplo, colocar, inclusive, usar uma identidade aqui para poder fazer o seguinte. Se esse circuito passar de R1, se esse processo passar de R inicial para um R final, mas o R final foi igual ao inicial, eu poderia ter isso aqui como um caminho fechado, né? Então, eu poderia ter uma coisa desse tipo aqui, né? Ó, vamos agora só analisar uma outra coisa aqui. A gente pode agora reescrever isso aqui assim, né? Ó, gama de n
Isso aqui vai ser igual a 1i. E aí uma integral aqui, isso aqui vai ser uma integral de um caminho fechado, que vai partir de um conjunto de parâmetros e vai voltar para esse conjunto de parâmetros depois de um tempo. E aqui eu vou ter, então, um psi gradiente de psi né, escalar dr. Né? E aí agora isso aqui, então, é num caminho fechado. E aí eu tenho uma integral do a escalar dr num caminho fechado. É isso? Mas aí, essa integral do a escalar dr, eu poderia, por exemplo, trocar por integral numa superfície, né, de um rotacional de A. Isso aqui eu estou agora pegando emprestado ideias da teoria de eletromagnetismo. Né? Eu poderia escrever isso como sendo rotacional de A escalar dA, né? Onde agora eu tinha esse caminho que era no espaço dos parâmetros R, e esse caminho aqui do R inicial, eu fui passando no tempo e ele voltou para um R final, que é o mesmo R inicial, né? Esse caminho aqui, ele fechou uma área, né? Nessa área aqui, eu tanto posso fazer essa conta a partir da linha, como eu posso também definir uma espécie de campo magnético, mas nota que esse campo aqui não existe, né? É tudo só porque matematicamente parece um campo magnético, né? Então, esse campo magnético aqui, eu vou ter esse campo como sendo um campo que fornece um fluxo aqui, né? Então, aqui eu vou ter uma espécie de fluxo magnético passando pelo sistema aqui. Então, é um fluxo magnético análogo, um fluxo magnético aparente no sistema, por causa dessa variação do hamiltoniano, que é adiabática, né? E aí, agora, a gente tem as definições que eu dei no começo desse vídeo, né? Esse A que está aqui, esse potencial vetor, ele é aquilo que as pessoas vão chamar de conexão de Berry. E esse B que está aqui é aquilo que as pessoas chamam, que isso na prática ele vai ser o rotacional de A, né? Ele vai ser aquilo que chamam de curvatura de Berry. Bom, temos só que fazer uma correção aqui pelo fato de que, na verdade, a definição do A já inclui esse I complexo, certo? Então, esse I aqui ele já está dentro aqui do A, e aí, então, esse I ele não aparece aqui, certo? Bom, mas então vamos discutir aqui um pouco mais sobre essa analogia entre B, A, né, e esse campo magnético e tudo, e essa fase de Berry que a gente tem aí, né? Então, vamos fazer mais uma discussão aqui, né? Como é que a discussão agora vai ser como é que o campo magnético, esse campo magnético que vem da fase de Berry, ou um análogo do campo magnético, como é que ele traz informação sobre o próprio sistema, né? Aqui é o seguinte, você tem então um potencial vetor que eu estou definindo como um I, e aí o psi gradiente em R do psi. Essa era a minha definição do potencial vetor. E o campo magnético, eu estou dizendo que ele vai ser, então, o rotacional do A, que na prática vai ser, então, rotacional, na coordenada R, né? Rotacional de I psi gradiente de psi, não é isso? Então, aqui, quando eu fizer esse rotacional aqui, eu vou acabar encontrando uma coisa do tipo I, e aqui eu vou ter gradiente do primeiro vetor gradiente do segundo. É isso? Aí aqui como é que a gente vai conseguir encontrar quem é o gradiente desses psi's, né? A gente pode pegar isso a partir do próprio hamiltoniano, né? Eu poderia fazer uma coisa assim. Eu tenho o hamiltoniano
psi-n, isso aqui tem que ser igual a En psi-n, não é isso? Então, se eu fizer gradiente, se eu fizer rotacional da expressão inteira, né, ou gradiente da expressão inteira, quer dizer, você vai ter um termo que vai acabar aparecendo, você vai conseguir isolar o termo gradiente do psi-n, né? Então, com isso, eu vou fazer gradiente do hamiltoniano, né? Gradiente de H multiplicado pelo próprio psi-n, mais o H gradiente do psi-n, é isso? Gradiente do psi-n aqui. Então, vamos escrever aqui numa anotação de Brasicats também, né? Porque já a gente vai ter que fazer uma operação desse tipo. Aí aqui eu vou ter um gradiente do En. E aqui um psi-n. E mais um En gradiente do psi-n, né? Lembrando todos na coordenada R aqui. Então, ó, o que eu agora vou fazer vai ser aplicar um Bra psi-m aqui nesse sistema, né? Então, quando eu fizer o psi-m aqui pela esquerda, vamos ver o que é que vai aparecer. Só separar aqui, eu vou deixar isso aqui embaixo para a gente ficar se acompanhando, certo? Quando eu fizer aqui, eu vou ter um psi-m gradiente do hamiltoniano, né? Psi-n. Nesse termo aqui, quando eu fizer psi-m aplicado sobre o hamiltoniano, como ele é hermitiano, ele pode aplicar sobre o psi-m, né? E aí eu vou ter mais um termo mais m, e aí a operação que eu estava procurando aqui, né? Psi-n gradiente de psi-m, psi-m gradiente de psi-n, é isso. E isso aqui vai ser igual a... Aí eu vou ter esse termo que é... Eu vou ter um braquete de psi-m com psi-n. Esse braquete vai ter que ser zero pela ortogonalidade. E vai sobrar só esse outro termo, que é o En psi-m gradiente de psi-n. E aí, notem que eu não encontrei exatamente o que eu estava procurando, mas é um caminho, certo? Eu vou agora isolar psi-m gradiente de psi-n, e aí isso vai me dar então um psi-m gradiente em R de H, e aqui psi-n, sobre, aí aqui a subtração entre os dois termos, que é o EM menos EN, é isso? Então pronto, eu acabei de encontrar uma coisa desse tipo, não era exatamente o que eu estava procurando, porque eu queria era gradiente de psi, vetor gradiente de psi, né? Isso era o que tinha lá. Aqui não foi exatamente isso que eu encontrei, mas isso vai ajudar um bocado, porque o termo que eu tinha lá ainda era assim, né? Ó, B é igual a I, aí eu tinha gradiente de psi, N, vetor gradiente de psi-n, mas aqui eu sempre posso colocar um conjunto completo aqui no meio, né? Então eu posso colocar, por exemplo, um conjunto completo assim, somatório em M de gradiente de R, gradiente na direção R, psi-n, aqui eu boto psi-m, psi-m, e o gradiente do psi-n de novo, né? Eu sempre posso fazer uma coisa desse tipo aqui. E aí sim, aqui aparecem os termos que eu queria, né? Ó. Então agora é só eu substituir essas expressões que estão aqui, ó, por essas que eu coloquei aqui, né? Então o que eu estou fazendo aqui agora vai ser... vou substituir aqui. Vou acabar encontrando quem vai ser o campo magnético só em termos do próprio hamiltoniano, né? Então vou ter uma coisa desse tipo aqui. B vai ser igual a I. Aí nesses dois termos aqui, eu vou ter um deles. Notem que eles estão invertidos um com o outro aqui, né? Então aqui no final eu vou acabar encontrando um somatório em M. Aqui no denominador eu vou ter EM
menos EN, mas aparece um aqui e um aqui. Então aqui eu vou ficar com isso aqui ao quadrado, né? E aí então o que você vai encontrar vai ser esse termo aqui ao quadrado, porque você tem duas vezes ele aparecendo aqui, né? Então esse termo aqui vai ficar ao quadrado, né? E em cada termo desses aqui você vai encontrar uma coisa do tipo um psi-n com o gradiente de h, né? E um psi-m, e aqui o psi-m gradiente de h psi-n, né? Então aqui lembrando que os gradientes são na coordenada r, que é quem está variando com o tempo. E aí pronto, então eu agora tenho esse campo magnético que ele me dá ele me traz informação sobre a forma como o hamiltoniano varia com o tempo, né? Ou como ele varia com esses parâmetros, né? Então, uma coisa que é interessante nesse negócio aqui é que eu estou falando que eu tenho um sistema que ele foi cíclico. Eu saí de uma posição RI, por exemplo, vamos supor que o R é um campo eletromagnético. Esse campo era nulo, por exemplo. E aí, ao longo do tempo, esse campo foi variando. E aí eu voltei para a situação de campo nulo. A minha função de onda, ela era, por exemplo, do estado do mésimo estado, ela continuou no mésimo estado e voltou para o mésimo estado de um sistema de campo nulo, né? Ela era para ser a mesma função de onda, mas não, ela não é exatamente a mesma função de onda, porque ela ganhou uma fase, e ela ganhou essa fase porque a variação dos parâmetros lembram uma espécie de campo magnético. Quando você tem esse campo magnético, você tem uma espécie de potencial vetor, e esse potencial vetor, ele adiciona um caminho extra para a sua função de onda, que vai se tornar uma fase para aquela função de onda. Inclusive, se você coloca a mesma partícula no mesmo autoestado, um conjunto de partículas todas no mesmo autoestado, e nesse conjunto de partículas, parte dela passa por uma história onde não há variação de campo, e outra parte passa por uma história onde há uma variação cíclica de campo, no final, quando elas duas se encontrarem, a fase dessa daqui é diferente dessa. E elas vão interferir e vão produzir uma interferência destrutiva. E isso é observado experimentalmente. Então essa é uma evidência de que essa teoria que foi feita pelo Michael Berry, essa é uma teoria que leva a uma conclusão que a gente não conhecia e que é não trivial e que existe um exemplo disso na natureza, né? Essa fase de Berry que você está analisando, ela é na prática para um dado estado, ela vai ser uma integral de um B escalar dA, mas na verdade esse B não existe, ele é uma espécie de variação do hamiltoniano nas coordenadas, etc. E esse dA aqui, na verdade, é uma área circulada, uma área, tem que pensar de uma forma meio abstrata, é uma área que foi circulada por uma variação de parâmetros que é cíclica. Ela saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto aqui, né? Então, com isso aí a gente encontra, então, toda essa analogia, a gente fecha essa analogia entre o campo magnético, entre aspas, que na verdade é a chamada curvatura de Berry, que está relacionado com as variações do hamiltoniano, né? Esse campo magnético ele foi calculado a partir de uma espécie de potencial vetor, entre aspas, que é a chamada conexão de Berry, e eles juntos formam isso que chamam de fase de Berry, que é algo que, de certa forma, carrega a história pela qual uma partícula passou a partir de um processo adiabático. E aí, então, mesmo que a partícula saia de um conjunto de parâmetros RI, tenha uma certa história e volte para aquele conjunto de parâmetros RI, a função de onda dela não é igual à inicial, porque ela agora ganhou uma fase assim, né? E é isso.